Oi pessoal, bom, mais um vídeo aqui no canal. Agora, dessa vez um vídeo para falar sobre um processo de mudança. Eu tenho 21 anos, se você já me acompanha você sabe, faço aí em torno de 7 mil e alguns quebrados por mês com o mercado digital, mas sem vender ainda nada, só trabalhando para outras empresas. E agora eu estou nesse processo de mudança e eu vim aqui compartilhar um pouco com vocês sobre como que é o processo de mudança, de saída de casa. Como eu falei, eu tenho 21 anos e tá a primeira vez saindo de casa. E talvez até coisas que possam vir a te preocupar. Obviamente esse processo eu vou compartilhar mais, e peraí que eu estou tirando um pouco porque o lábio está despelando, né? Mas o processo de mudança em si, e isso eu vi, tanto o processo de saída de casa quanto o processo de mudança de vida são muito semelhantes. São processos que trazem muito receio enquanto eles estão sendo feitos, e são processos que normalmente vão te fazer crescer, né? Nesse meu caso eu acredito que eu vou crescer muito com a mudança, mas obviamente isso não quer dizer que em todos os momentos eu tenha essa animação e tenha menos medo. O receio ele está presente, o receio ele sempre foi presente. Eu acho que isso é muito comum na vida de alguém que está evoluindo, mas quando você toma a decisão, quando você, enfim, passa pelo processo, você vê que o medo era muito mais mental do que real, né? E eu passei por isso, enfim, passo, né, por isso ainda. Acredito que até o momento que eu me mudar, esse processo ainda vai ser uma realidade. Mas, bom, falando sobre o processo de mudança, e depois eu vou falar um pouco sobre a mudança de vida, né, e primeiro a mudança em si. Se você, obviamente, acho que a maior parte do meu público é jovem, se você pretende sair da casa dos seus pais, bom, sempre desde o início economize. Então, parte dessa renda eu sempre economizei. Enquanto estava na casa dos pais, eu conseguia ter esse luxo de economizar pelo menos mais do que 50% do que eu fazia. Então, eu sempre economize muito, porque você tem que fazer sua reserva. O processo de mudança ele é caro, ele não é tão barato. Óbvio que você consegue encontrar apartamentos onde você já vai ter tudo pronto, mas é bom que você sempre tenha um colchão, algo para te segurar, pelo menos no primeiro mês. Normalmente é o mais atribulado, né? O mês mais movimentado. Depois disso, é só você focar realmente em uma boa região. Se você vai se mudar, então mude de fato. Não mude apenas para sair da casa dos pais, mas mude para ir para um local melhor, um local que te leva para cima, né? Te coloca em contato com outras pessoas, em que você consiga usufruir daquilo. E, cara, é muito bom o processo. É um processo que pode te trazer um certo receio, mas vai te fazer crescer, tá me fazendo crescer muito. E basicamente é isso, né? Eu estou de mudança para São Paulo. Se você me acompanha aí, eu estou colocando aqui nesse canal coisas que fazem parte da minha vida, alguns pensamentos próprios, opiniões próprias. Mas esse é o processo de mudança, né? É algo que você tem que prestar muita atenção, dar uma olhada sempre na região que você vai ficar, é sempre muito importante. Eu estou indo para São Paulo, mas eu estou indo também por causa da minha mulher e por causa de um movimento mais estratégico. É uma cidade em que eu acredito que tem muito a me fazer crescer, e é óbvio que enquanto eu falo isso aqui também vem um certo receio de como eu me manterei lá mesmo tendo uma renda, mas traz um certo receio. Porém, o foco é sempre fazer acontecer. E você que está para, enfim, você que quer ou você que está prestes a se mudar também, saiba que, bom, quando a sua única opção é crescer, é óbvio que você vai crescer. Você só tem que passar pelo processo. E parte da mudança também é isso. Acredito que a única opção que eu terei é crescer. Logo, eu não terei outra coisa a fazer se não for crescer. Então, preste atenção nisso. Se você quer mudar, seja mudar de vida, seja mudar, sair da casa dos seus pais, você tem que estar disposto a passar pelo processo que vai te trazer sim uma incerteza, que vai te trazer sim pressão, mas que no final vai te fazer maior, vai te fazer mais forte, porque essa vai ser a única opção que você vai ter. Logo, você pode passar por um processo natural de pressão, mas depois que você se acostumar, você verá que as coisas não vão ser tão ruins
quanto parece ou quanto você imaginou. A maior parte do medo é mental. Então, basicamente, esse é um vídeo rápido, só para passar aqui um pouco do processo. Obviamente, eu vou falando mais com vocês. Outro ponto, na verdade, que é interessante é sobre negociação, em que eu venho sempre aprendendo coisas ao longo da vida e trazendo para os negócios também, em que você tem que ser frio. A negociação de um aluguel, por exemplo, quando você quer muito o imóvel, você tem que ter frieza para conseguir um preço melhor, porque senão você vai estar à mercê do desejo do dono do imóvel, né? E é muito importante ter frieza, sempre, né? Para a mudança, para o aluguel, para a negociação e para a vida. É muito importante você manter a sua cabeça sã, né? Com confiança, tranquila, porque senão você não vai conseguir tomar as melhores decisões. E é sempre muito importante que você consiga pensar, porque caso contrário, fica muito difícil, fica muito complexo para que você passe pelo processo. O processo ele vai te fazer pensar em desistir várias vezes, ele vai te trazer medo, ele vai te jogar contra a parede para ver se você tem certeza do que quer. E isso eu estou falando sobre o processo de mudança, não de casa, mas de mudança, de qualquer mudança. O processo de mudança é algo que traz medo, é algo que traz incerteza, porque você está indo em direção ao desconhecido. Então, foque nisso. Você tem o seu objetivo e você deve permanecer olhando apenas para aquele objetivo. Não olhe para os lados, olhe apenas para a frente. Caminhe para a frente e tudo dará certo. Esse é um vídeo rápido. Obviamente vocês vão acompanhar a mudança aqui no canal, mas é apenas para compartilhar. Se você também está planejando mudar de casa, se você quer saber um pouco mais como eu me organizei, eu tenho um aplicativo próprio, mas que ele consegue ser liberado para acesso, em que eu organizei todas as finanças para essa mudança ou para qualquer outro objetivo. No meu caso foi uma mudança, mas no seu caso pode ser comprar um carro, comprar uma casa, comprar enfim, um videogame, um computador. Você consegue colocar a sua meta lá e esse aplicativo te ajuda com isso. Aplicativo de organização financeira, em que ele te dá exatamente todo o raio-x do que você precisa fazer. Então é só seguir o que ele te passa. Você consegue fazer simulações também de cenários. Então, se você planeja aumentar a sua renda, se você vai diminuir sua renda, você vai saber como que a realidade vai ficar. Ele é literalmente um aplicativo que mata a sua ansiedade financeira. Beleza? Então, de qualquer forma, eu vou deixar o link dele aqui embaixo. Se você tem interesse em um aplicativo financeiro de organização financeira, dá uma olhada. Foi com esse aplicativo que eu consegui fazer a minha mudança, e planejar tudo para que eu também tivesse um plano A e um plano A.1, não é um plano B. É só algo que, se deu errado de início, como que eu vou me sustentar, né? Como que eu vou sobreviver? E bom, nesse caso, eu já tenho uma reserva financeira para isso. Mas basicamente é isso. Vamos focar nos próximos passos e eu vou compartilhando tudo aqui com vocês no YouTube. Valeu!